Neste tutorial eu vou demonstrar a vocês de modo prático como simular aqui o efeito ligar e desligar de um botão usando o Geometry Nodes. Eu estou usando uma versão mais antiga em decorrência da máquina que eu estou fazendo o tutorial, mas vocês podem usar também nas versões atuais do Blender. Vamos ver como funciona. Inicialmente eu vou selecionar o cubo e vou aumentar esse painel e vou substituí-lo para o painel chamado Geometry Node Editor. Vou usar a tecla N para fechar essa lateral. E agora eu vou selecionar o cubo e vou usar a tecla New. Ele já cria para mim dois nodes do Geometry Node. Eu vou desconectar. Por enquanto eu vou trazer esse grupo Input um pouco mais aqui para não atrapalhar. E agora com o botão do meio do mouse eu vou arrastar aqui para a direita para ter espaço para a adição dos nodes que eu quero mostrar a vocês. Eu vou adicionar, posso usar aqui o Add, tá? Clicando nele e clicando na lupinha Sys para facilitar. Posso também usar o Shift A e usar o Sys. Talvez você nas versões mais atuais não tenha esse botão aqui no Sys quando usa o Shift A. Mas pode usar também aqui ó, o F3, que vai ser também o botão de pesquisa. Vamos então começar adicionando aqui o primeiro node. Vou usar aqui cursor na área, Shift A, Sys. Vou pesquisar o Mesh Line. Esse é um node que vai fazer uma linha e vou conectá-la cá para o Geometry. Ele vai gerar uma linha de baixo para cima, mas eu gostaria de fazer com que ela ficasse cá do meio para baixo. Então eu altero aqui para -1 no eixo Z e ela desce. Entre o Mesh Line e o Output eu vou usar aqui Shift A, Sys, vou procurar o Instance Point e vou conectá-lo entre os dois. Pronto, agora para aparecer um objeto aqui, eu vou puxar esse botãozinho verde aqui do Instance Point, clicando com o botão esquerdo para a esquerda, ele vai se transformar num ícone com sinal de mais. Eu vou largar e aqui eu posso pesquisar o ícone, que é o Icosphere. Eu vou escrever a palavra Ico, vai aparecer o Icosphere Mesh, clico, ele já coloca para mim as Icosphere, em vez daquela linha. Aqui eu vou diminuir o raio, para poder ver as Icosphere, vou aproximar e vou aumentar as subdivisões para arredondar mais, pois vai ser os nossos botões no efeito. Eu vou procurar aqui uma visão lateral, vou trazer com a tecla G para cá, para esse ponto. E agora nós vamos acrescentar um node que vai fazer a posição para dar o efeito aqui do botão ligando e desligando. Entre o Mesh Line e o Instance Point, vou usar o Shift A, pesquisar o node chamado Set Position. Vai aparecer aqui, ó, Set Position, vou conectá-lo aqui. Eu vou usar aqui no Set Position o eixo Y com fator positivo em 1 metro. É importante isso, para dar o efeito que eu quero, tá, pessoal? Para poder fazer o efeito do botão ligando e desligando, eu vou acrescentar cá embaixo, onde eu estou com o cursor, com o Shift A, adicionando a pesquisa do node chamado Mat, que é o node matemática. E vou colocá-la aqui para facilitar. Aqui onde tem o add dele, de matemática, eu vou mudar para o modo chamado Compare. E vou selecionar e jogar aqui onde tem a opção de entrada Selection do Set Position. Vou só fechar aqui esse Mesh Line, clicando na setinha, para poder ter espaço. Aqui eu vou utilizar o Node, que vai ser com Shift A, a procura do Index. Pesquisando, vou selecioná-lo e vou trazer aqui para a esquerda. Vou conectá-lo aqui no primeiro Value. E aqui, pessoal, se eu mexer nesse Value que está aqui de baixo, ó, no meio, eu, por enquanto, não terei nenhum efeito aqui presumível, por causa da posição de vista que eu estou utilizando. Então, eu vou mudar aqui para uma vista que é a vista em X, e eu começo a movimentar, ó, quando na medida que eu aumento esse valor aqui, esse valor vai mudando os botõezinhos lá em cima, como se estivesse habilitando um botão, fechando o outro, habilitando um botão, fechando o outro, como se fosse um liga-desliga, de modo bem prático. Eu posso vir aqui no grupo Input, que eu tinha desabilitado no início, trazê-lo para cá, e posso conectar esse segundo value dele aqui, nessa opção Geometry. Em vez de ficar utilizando as opções como vocês estão vendo aqui, eu quero mudar um pouco essa condição. Então vou deixá-la aqui em 0 e nós vamos abrir a guia
desse painel, que é a guia da direita, usando a tecla N de navio. Aqui vocês vão encontrar o Group. Repare que eu tenho aqui, nesse nó de Group Input, o Value. Ele está com o tipo Float. Eu vou mudar para a condição inteiro, que é o Integer. Pronto. Isso vai me permitir que agora, na medida que eu cresço aqui, ó, de 1 em 1, ele vai fazendo o efeito liga-desliga de modo bem prático, né, pessoal? Mas aqui eu vou desligando um e ligando o outro. Eu queria, na medida que eu fosse ligando ou desligando, os outros ficassem também ativos. Então eu tenho outro recurso que eu posso fazer aqui. Por exemplo, eu posso copiar esse nó selecionando, usando Shift D. Ó. Em vez de usar o modo Compare, aqui eu vou usar o recurso como Greater Than. Vou copiar esse index aqui, Shift D, e vou trazê-lo cá para baixo. Aqui entre o index e o greater than, que eu copiei aqui para baixo, eu vou usar um outro node. Eu posso usar, nesse exemplo, Shift A, vou pesquisar o separate x, y, z e vou trazê-lo para cá. Ó. Tá vendo? Ele vai separar por quem? Pelo eixo Z, que é o eixo que eu estou fazendo o efeito do liga-desliga. Conecto o Z nesse primeiro value que está aqui. Aqui eu posso conectar no vector e, por exemplo, eu posso desconectar essa combinação de cima, é só desligar aqui, posso trazê-lo para cá para não atrapalhar e posso usar essa combinação de baixo, onde está o selection. Pronto, na medida que ele vai ligando, ele vai mantendo o de cima ligado. E eu posso fazer os efeitos que eu quiser, basicamente, naquela condição que eu vou demonstrar para vocês aí no final do nosso tutorial. Espero que vocês tenham entendido a ideia, que possa aproveitar e fazer melhor aprimoramento aqui do que foi explicado para vocês. Bom proveito, até um próximo vídeo e obrigado pela atenção de cada um.